se eu estou entendendo que é um problema mais complexo e tudo mais, eu posso perguntar se tem alguém de outras áreas que também precisam ser envolvidos. Talvez a pessoa queira centralizar nele a tomada de decisão, do tipo assim, não, eu tomo a decisão aqui, eu sou o responsável. E aí, eu acabo perdendo as outras pessoas. Outra coisa é, não, maravilha, cara, o meu contato aí na sua empresa vai ser com você e tal, né, entendo que você tá gostando da nossa solução, eu só quero amarrar alguns pontinhos que eu sei que, de repente, outras áreas, né, podem ter de dúvida ou podem ter de mais necessidade para que eu possa trazer mais valor para você resolver o seu problema, né? Porque se a pessoa levantou a mão na minha empresa, por exemplo, ela pode estar conversando com outras, mas se eu já estou um pouquinho mais avançado com essa pessoa no processo, pô, tá fazendo sentido que a gente está conversando e tudo mais, posso bater um papinho com o usuário, né? Tem mais algum setor? O pessoal do financeiro já tem um budget específico? Será que a gente consegue entender como é que funciona o processo de compras e quais são as políticas de pagamento de vocês? Posso bater um papo com o pessoal do financeiro? Né? Eu vou descobrir quem que é o diretor. Poxa, o diretor está envolvido na tomada de decisão? Me conta de que forma esse cara raciocina. Qual que é o ponto central das decisões desse cara? Ele está pensando em arrumar a casa? Ele está pensando em futuro? Como que é a cabeça desse decisor? Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar de vendas complexas. Vamos trazer uma pergunta de um amigo nosso, sorocabano, que trabalha na RD Station, né, Dani? É isso aí, Lê. Vamos fazer aqui um aprofundamento em cima da pergunta do Irving. Uma pergunta que deu origem à pauta, né? A gente abriu e vamos conversar aqui um pouquinho mais aprofundadamente, não é isso? Exatamente, cara. A gente vai falar, né, como vender direto para o decisor. Mas antes da gente falar sobre como vender direto para o decisor, a gente tem que dar alguns passos para trás e falar sobre vendas consultivas e falar sobre vendas complexas. Exatamente, não tem como a gente entrar direto na resposta sem a gente fazer uma boa introdução para você que está nos ouvindo, que está acompanhando o nosso trabalho, possa estar conosco na mesma página. Primeiro de tudo, a gente precisa contextualizar o que é uma venda consultiva. Uma venda consultiva nada mais é do que uma estratégia de vendas que o vendedor adota, mas muito mais centrada no cliente do que no vendedor. Quando você faz uma venda consultiva, você busca entender quais são as necessidades, os objetivos, as dores, os desafios do teu cliente. E você também mapeia o processo de compras do seu cliente. Você entende, por exemplo, se existe ou não uma decisão compartilhada com alguém externo que não está naquele momento na sua reunião. É diferente quando você faz uma venda transacional, onde o ticket é mais baixo e a pessoa toma a decisão de compra de uma forma muito mais rápida, sem ter que necessariamente consultar uma outra pessoa. Eu gosto muito do exemplo de camisa. Vou comprar uma camisa no shopping, eu entro na loja, eu já sei a marca que eu quero, a cor que eu quero, eu experimento uma camisa, eu compro ela. O vendedor em si, ele não tem um papel importante. Não é uma venda consultiva. Agora, quando eu quero trocar de carro, comprar um apartamento, comprar um serviço financeiro como um investimento, ou, por exemplo, um consórcio, quando eu quero comprar alguma coisa aqui para os supervendedores, recentemente a gente fechou contrato com uma empresa de registro de marcas e patentes, e o processo de compras foi um processo de compras consultivo e complexo. Fico feliz que o vendedor que me atendeu entendeu isso e pôde conduzir o processo dessa forma. Então a venda consultiva, para a gente resumir, ela compreende as necessidades do cliente. O vendedor ele fornece soluções personalizadas e essas soluções personalizadas acabam demonstrando mais valor na solução que eu estou propondo. O vendedor habilmente ele entende o processo de compras e ele, claro, vai construir um relacionamento de longo prazo. Agora,
nem toda venda consultiva é uma venda complexa, mas toda venda complexa é uma venda consultiva. A venda complexa, ela se destaca porque o teu processo de vendas, ela é um processo que tem um ciclo de vendas muito maior. É um processo em que as decisões são tomadas por várias pessoas, ou como a gente gosta de falar, ela é tomada por outros stakeholders, e geralmente você pode ter a figura de até 4 profissionais dentro dessa tomada de decisão. Você pode ter o decisor da compra, você pode ter o financeiro, que vai financiar a compra, você pode ter o usuário, ou seja, a pessoa que vai usar a solução que você está vendendo, e você pode ter o influenciador, que é alguém que aponta caminhos para que a venda e a compra elas sejam concretizadas. Outra coisa que existe é a necessidade de você demonstrar valor para todos esses envolvidos. Só que esse demonstrar valor, ele parte do pressuposto que você vai ter reuniões com cada um deles. Você vai descobrir como cada um dessas pessoas pensa, age, gesticula, como cada um enxerga a tua solução. Então o ato de você demonstrar valor, ele é muito mais complexo do que quando você está fazendo uma venda consultiva. Se você está falando com até 4 profissionais ou áreas diferentes, você precisa personalizar a tua solução para cada área. É evidente que você vai ter um produto, um serviço, mas a forma como você comunica com essas áreas é diferente. E a gente tem que destacar que venda complexa, venda B2B, tem relacionamento de longo prazo. Eu não posso querer fazer uma venda complexa na velocidade que eu quero. Eu tenho que respeitar a velocidade do cliente, porque existe um monte de coisa que acontece durante o processo de tomada de decisão que pode influenciar tanto para o positivo quanto para o negativo a venda da sua solução. Então, feita essa introdução, eu quero trazer aqui o primeiro tópico para a gente discutir. Dani, na sua visão, quais são as melhores estratégias para a gente lidar com esse ciclo de vendas que ele é mais longo? Ele é um ciclo que, além dele ser mais longo, ele tem vários stakeholders, várias pessoas envolvidas na decisão de compra. Então eu quero te perguntar, meu amigo, na tua visão, quais são as melhores estratégias de vendas para vendas complexas? A gente precisa estar com o processo bem desenhadinho, tenho certeza que você vai falar bastante sobre isso, né? Mas como você falou, cara, são vários papéis, né? E quando a gente aumenta o tempo médio de uma venda, né, vamos supor que uma venda consultiva a gente tem um tempo médio de fechamento de 1, 2 meses, 3 meses, a gente tem uma cadência, a gente tem um follow em cima de uma pessoa, né, e a gente consegue manter essa pessoa engajada durante 2, 3 meses aí, e já é algo desafiador, né? Quando a gente fala de um processo muito mais longo, quando a gente começa a passar para 6 meses, né, 8 meses, chegar perto de fazer aniversário, né, a oportunidade dentro do CRM, é mais difícil de você acompanhar isso de perto, né? É mais difícil de você se manter presente, é mais difícil de você montar uma cadência que você esteja ali o tempo todo engajando as pessoas. Então, como a gente vai ter vários papéis ali dentro, como você falou, o influenciador, o patrocinador, o usuário, o influenciador, é importante que a gente, ao longo desse tempo, se relacione um pouquinho com cada um desses, né? E a melhor estratégia é eu entender como a minha solução vai resolver problemas de cada um desses, que são problemas distintos, né? São problemas diferentes. Quando a gente faz uma venda consultiva, mas não tão complexa, de repente uma pessoa só toma toda a decisão, é um probleminha que a gente vai resolver, é alguma coisa que é uma conta mais direta. Quando a gente está indo para venda complexa, além de ter muito provavelmente um ticket mais alto, mais pessoas envolvidas no processo de decisão, você vai perceber que quanto mais pessoas estão ali tomando a decisão, muito provavelmente você tem outros concorrentes, a pessoa não vai estar ouvindo uma empresa só, e vão ter pessoas que vão estar discordando lá dentro sobre como essa solução deve ser resolvida, né? Sobre como esse problema deve ser resolvido. Então vamos supor que a compra de uma máquina, né? A compra de um equipamento, uma compra de uma máquina,
Tem gente defendendo a compra da máquina, tem gente defendendo a terceirização da produção para alguém que já tem a máquina e a gente não precisa mais se preocupar com isso. Vai ter gente defendendo um outro tipo de tecnologia, né? Então, essas pessoas dentro da empresa, muitas vezes ainda não estão na mesma página, né? Então, a gente precisa entender como cada uma dessas pessoas está pensando e influenciar individualmente cada uma dessas pessoas. Né? Então, se eu estou vendendo, por exemplo, um software, né? Estamos vendendo um CRM, estamos vendendo alguma coisa de aplicativo. Eu vou conversar com o usuário, que é a pessoa que usa, vou entender as dores desse usuário hoje. Eu vou entender o decisor, que de repente é o gestor, é o diretor, e eu vou entender o que ele precisa que o software forneça para ele. Ele não vai usar. Se é amigável, se não é amigável, se a tela é bacana, se é bonito, se é fácil de usar, ele não está tão se importando tanto com isso. Ele se importa com a quantidade de dados que ele vai ter, os relatórios que vai ter, se ele vai ter visão em tempo real, vai ter visão em tempo real. As coisas são diferentes. Eu preciso conversar com o usuário para que ele defenda, se tiver uma reunião e ele for consultado, para que ele defenda a minha solução. Eu vou conversar com o decisor e eu quero que, quando isso for discutido, ele esteja optando pela minha solução. Vou conversar com a pessoa do financeiro, patrocinador, vou mostrar o ROI da minha solução para que essa pessoa, nessa reunião, defenda a minha solução. Vou conversar com um influenciador, o cara do TI, sei lá, não usa, não se importa com o relatório, ele quer saber de suporte, ele quer saber de customização, ele quer saber sobre a integração com as outras áreas, com o ERP. Eu vou mostrar para ele que o negócio vai funcionar para ele, que ele não vai ter dor de cabeça e que numa reunião, se ele for consultado, ele vai optar pela minha solução. Porque na reunião da tomada de decisão, Lê, eu não vou estar, cara. Você entende? Eu preciso deixar plantadinho isso em cada uma das pessoas para que eles votem ali e para que eles optem pela minha solução quando eu não estou lá. Se eu vou com muita força em cima do financeiro, porque eu acho que é uma decisão salgada e é o financeiro que vai tomar a decisão, se os outros 3 estão votando por outra, esse cara está perdido. Eu preciso ter maioria de votos, eu preciso conseguir resolver problema de todos. E aí o ponto do vendedor que só sabe vender de um jeito, só sabe vender para uma pessoa, só sabe vender para o usuário, ou só sabe vender para o financeiro, ele está na roça, cara. Porque eu preciso saber como o meu produto, o meu serviço resolve problemas de diferentes stakeholders, diferentes decisores. Né? Eu preciso conseguir mapear isso dentro do meu processo, mapear essas pessoas e conseguir, ao longo desses 6, 8 meses aí, conversar e fazer reuniões ou em grupo, né? Eu posso fazer uma reunião com um influenciador junto com o financeiro, eu posso fazer tentar bater um papo rápido em ligação com o decisor, se ele não está participando das reuniões. Eu preciso estar muito perto do usuário, que provavelmente é a pessoa que tem menos barreira para eu conversar. Então, eu preciso mapear no meu processo se eu conversei com todos. Né? E se todos já estão cientes de como a minha solução resolve o problema dele. Perfeito. Eu acho que em cima do que você está falando, a gente tem que cruzar com o processo de vendas. Então, eu quero trazer aqui o teu processo de vendas. Quando você constrói ele tem que ser pensado no perfil de cliente ideal. E dentro do perfil de cliente ideal, você tem a qualificação desse cliente ideal. Então, quando você é uma empresa e você vende para um cliente que tem uma decisão compartilhada internamente, ele tem um ciclo maior, você tem que contemplar esses elementos dentro do teu processo. Então, o Dani, ele fala brilhantemente de mapear todas essas pessoas, né, e de desenvolver um relacionamento com todas essas pessoas. Nem sempre você consegue atingir essas pessoas. Então, quando ele fala de desenvolver relacionamento, ele fala de você entender quem é a pessoa e, de repente, você ajudar o teu interlocutor, a pessoa com quem você está falando, a falar com aquele cliente internamente. Porque enquanto eu não conseguir falar, por exemplo, com o diretor comercial e eu estou falando com o gestor comercial, eu preciso munir de informações o gestor para que o gestor trabalhe no diretor. Isso tem que estar dentro do meu processo. Eu vou dar um exemplo. Se eu estou em abordagem desse gerente comercial, né, e eu sei que quem toma a decisão é o diretor, porque o gerente falou, olha, eu vou reunir as propostas e vou levar isso para o meu diretor. Né? Eu tenho que começar a fazer perguntas para o gerente de como o diretor dele toma a decisão. Será que o diretor ele é sensível a preço? Será que ele é sensível à entrega? Será que ele quer de um jeito
e o mercado está entregando de outro, ou eu entrego de outro jeito, em quanto tempo ele quer aquela solução? Qual é o prazo de pagamento que está dentro do planejamento do diretor? Eu começo a fazer perguntas para o usuário sobre o decisor. Então eu já começo a desenvolver um relacionamento. Por quê? Porque no momento em que eu sentar com o diretor, eu já conheço ele. Percebe? Aqui é a sacada. Eu tenho que conhecer o diretor que vai tomar a decisão antes. Como? Perguntando para os interlocutores, perguntando para os stakeholders, pesquisando ele na internet. Às vezes o teu cliente ele não vai querer falar o nome do diretor, mas se você entra no LinkedIn e você está vendendo evidentemente para um cliente B2B, você consegue descobrir essa informação porque o diretor está no LinkedIn e o diretor vai falar que ele é diretor daquela empresa que você está se relacionando. E aí vem uma sacada que eu quero trazer para vocês em cima desse tópico específico. Você como vendedor, você tem que estabelecer um plano de ação claro. Presta atenção, plano de ação claro, porque isso está no seu controle. O teu cliente com quem você está conversando, falar de você da mesma forma que você fala para o seu diretor, não está no teu controle. Agora, eu tenho que estabelecer um plano de ação. E aí eu preciso entender muito do processo de compras do cliente. Olha, em quanto tempo você vai apresentar a solução para o seu diretor? Quanto tempo você vai levar para conseguir apresentar essa solução? Você precisa de uma semana? Então eu vou fazer um follow-up daqui 7 dias. Eu vou te mandar um case daqui 4 dias. Eu vou mandar, por exemplo, um e-mail daqui 5 dias. Eu tenho que ter um plano de ação para eu conseguir executar essas etapas. Porque se eu não executar essas etapas, eu posso ter a melhor boa vontade do mundo, né, Dani? Eu posso ter o melhor processo comercial, a melhor ferramenta, mas se eu não agir, eu não vou ter sucesso em vendas, né, cara? E você tocou num ponto aí também que é importante, Lê, de quando você estiver conversando com os diferentes decisores, você ter, por exemplo, um levantamento de necessidade específico para cada um, porque as perguntas que eu vou fazer para um e para o outro são completamente diferentes. Se eu só estou acostumado a vender, por exemplo, o software falando sobre o design, a facilidade de usar e tudo mais, eu vou vender muito facilmente para o usuário. Eu sei quais são as perguntas que eu vou fazer para o usuário para identificar a dor de ficar o tempo inteiro com uma tela feia e o negócio que é chato de usar e o programa trava. Tranquilo. E quando eu faço para os outros? Eu vou fazer uma reunião com o decisor, perguntar para ele, mas você se sente confortável com a tela do seu CRM atual, com o seu software atual? O cara fala, nem abra essa porra. Né? O cara tá vendendo para outra pessoa. Né? Eu não estou colocando as informações, eu estou puxando o relatório. Então, é diferente uma coisa da outra. O levantamento de necessidade do decisor é sobre relatórios, é sobre dados, né? Se integra, se não integra com as outras funcionalidades que ele precisa. Eu preciso ter o levantamento de necessidade, que a gente tanto fala aqui, das vendas consultivas, né, Lê? Quando entra numa venda complexa, eu vou ter um levantamento de necessidade para cada tipo de stakeholder. E eu preciso ter isso mapeado, precisa estar dentro do processo. Vai estar lá, levantamento de necessidades, usuário, vai estar lá as perguntinhas que eu preciso fazer e vai estar lá o que eu descobri, do decisor, do influenciador, do financeiro, do patrocinador. Se eu não tiver todas essas informações, de repente, putz, eu só não fiz levantamento de necessidade com né? Só não descobri, né, um determinado ponto, que de repente era um ponto super importante na mesa de tomada de decisão. E aí, esse ponto em específico, o pessoal falou, e sobre o pessoal dos supervendedores? Esse ponto aqui que pra gente é super importante. Ninguém fala nada. Não vai resolver esse ponto, pra gente é um ponto decisivo. E sobre os outros? De repente os outros conseguiram resolver esse problema porque foi mapeado. Porque esse também é o ponto, quando a gente tá conversando com um monte de gente, né, Lê? Às vezes eu falo, mas isso aqui eu já falei pra fulano, isso aqui eu já falei pra ciclano. Eu preciso deixar muito claro para todas as partes, principalmente no que vai ser informações de problemas que são os problemas centrais, né? Então tem um problema central que precisa ser resolvido e a gente está trazendo todas essas pessoas para a mesa para resolver um problema central. Só que as pessoas, na hora de votar como vamos resolver esse problema central, eu vou olhar muito para a minha parte.
Eu quero que o problema seja resolvido da forma que fica melhor para mim, né? Perfeito. E aí eu Você preciso tocou no ponto fazer... específico. Exatamente, porque são as pessoas dentro da empresa. Venda é B2B, mas quem toma a decisão são as pessoas. A pessoa não toma uma Exato. decisão para resolver um problema da empresa que fica pior para ela. Exato, Entende? exato. Boa, boa, é isso isso aí. E, cara, você falou de CRM, CRM. né? Então, pô, eu tô me relacionando com várias pessoas. Eu tô com um ciclo de vendas longo. Cara, se você não apoiar a tua estratégia comercial dentro de uma ferramenta, vai ser muito difícil você vender. Você vai levar muito mais tempo para ter o resultado que você quer, que você merece. Então, aqui já fica o convite para você conhecer o RD Station CRM, que é o CRM que nós utilizamos aqui no Super Vendedores. A RD Station é patrocinadora do Papo do Vendedor e você tem como controlar todo o seu processo de vendas, seja ele simples ou complexo, dentro da ferramenta. Nós temos clientes que tomam decisão em 7, 8 dias e nós temos clientes que tomam decisões em 6, 7 meses. E nós usamos o RD Station para fazer a gestão das oportunidades de negócio. Tem link na descrição deste conteúdo. Combinado? E olha só, em cima disso que a gente está falando, Dani, quero trazer uma outra discussão aqui para a mesa. Como é que a gente pode entender a complexidade da venda que a gente está fazendo, só que do outro lado? E aí eu quero trazer uma segunda pergunta para você, para a gente poder dificultar um pouquinho. Além de entender a complexidade, como é que eu posso trazer todos os envolvidos para a mesa de negociação? Então, Lê, para a gente entender o nível de complexidade, eu preciso entender a entrada, né? Por exemplo, se o pessoal levantou a mão, né, e eles têm um problema, eu vou conversar com essa primeira pessoa que é o meu contato e eu vou tentar investigar quais são os problemas que precisam ser resolvidos. Se eu estou entendendo que é um problema mais complexo e tudo mais, eu posso perguntar se tem alguém de outras áreas que também precisam ser envolvidos. Talvez a pessoa queira centralizar nele a tomada de decisão, do tipo assim, não, eu tomo a decisão aqui, eu sou o responsável. E aí, eu acabo perdendo as outras pessoas. Outra coisa é, não, maravilha, cara, o meu contato aí na sua empresa vai ser com você e tal, né, entendo que você está gostando da nossa solução, eu só quero amarrar alguns pontinhos que eu sei que, de repente, outras áreas, né, podem ter de dúvida ou podem ter de mais necessidade para que eu possa trazer mais valor para você resolver o seu problema, né? Porque se a pessoa levantou a mão na minha empresa, por exemplo, ela pode estar conversando com outras, mas se eu já estou um pouquinho mais avançado com essa pessoa no processo, pô, tá fazendo sentido que a gente está conversando e tudo mais, posso bater um papinho com o usuário, né? Tem mais algum setor? O pessoal do financeiro já tem um budget específico? Será que a gente consegue entender como é que funciona o processo de compras e quais são as políticas de pagamento de vocês? Posso bater um papo com o pessoal do financeiro? Né? Eu vou descobrir quem que é o diretor. Poxa, o diretor está envolvido na tomada de decisão? Me conta de que forma esse cara raciocina. Qual que é o ponto central das decisões desse cara? Ele está pensando em arrumar a casa? Ele está pensando em futuro? Como que é a cabeça desse decisor? E o que você tá falando, cara, basicamente é você qualificar a oportunidade, né, Dani? E aí, desculpa até te cortar, cara, mas é que eu quero muito falar em cima disso. Antes de você falar com o cliente que quer te ouvir, né, aquela pessoa que tá dentro da empresa que quer te ouvir, cara, pesquisa a pessoa, pesquisa a empresa. Né? Quem faz venda complexa leva muito tempo em pesquisa e análise prévia. Não dá para você ir prospectar ou ir abordar, se for uma prospecção passiva, uma prospecção vinda do marketing, sem você ter pesquisado a empresa. Então, se você vai ligar para uma empresa e você vai falar com o gerente, cara, você precisa pesquisar essa empresa no Google, você precisa pesquisar essa empresa no LinkedIn e entender quem é o diretor, quem é o presidente, o vice-presidente, se tem presidente, se é uma empresa familiar, se é uma empresa, se é uma multinacional brasileira. Cara, você tem que pesquisar antes de fazer essa abordagem, né, Dani? É isso aí, Lê. E aí, conseguir relacionamento suficiente com essas pessoas ao longo do processo para que elas entendam que é melhor para elas, presta atenção, é melhor para elas envolver os outros setores, não para mim, entendeu? Cara, se você tá gostando e tal, né, por você, seria com a gente que você gostaria de avançar? Sim. Cara, dentro do meu processo tá mapeado que eu preciso bater um papo com essa e essa pessoa. Você consegue algum contato de alguma dessas áreas
para facilitar a gente avançar no processo? Então, esse ponto, entende, Lê? Eu acho que mostrar pro cara que é valioso que ele traga, ele convide, que o convite tem que partir, se partir de dentro da empresa, a pessoa vem na reunião. Entende? Se eu marcar uma reunião, se eu entrar em contato com um diretor e falar assim, pô, tô conversando com o cara do chão de fábrica da sua empresa, queria bater um papo com você, ele fala assim, você já tá conversando com a minha empresa, né? Tá tudo certo. Se as pessoas de dentro da empresa chamam... Você acha que tem que ir pro lado do ego? Pegar um pouquinho o ego da pessoa ali? Se for uma pessoa que é movida por ego, sim, Lê. Se for uma pessoa que é movida por ego, sim. Né? Durante bastante tempo eu trabalhei com RH, né? Trabalhei conversando principalmente com RHs dentro de empresa, né? E a gente é uma pessoa terceirizada, fazendo ou coisas de consultoria de RH ou treinamento lá dentro, né? Quando termina o treinamento, termina o processo, termina o projeto e tal, muitas vezes a gente tem, depois da entrega, aquele bate-papo com o diretor e tal, né, com as pessoas que eu não tive contato durante o processo comercial, mas que eu sabia que estavam envolvidas, né, e muitas vezes as pessoas dizem, pô, parabéns, pô, ficou legal pra caramba, não sei o que e tal. Ao invés de eu pegar esse resultado para mim e falar, não, pô, a gente mandou bem, não sei o quê, sempre puxa a pessoa que é o seu contato lá dentro. Não, mas poxa, a fulana do RH, cara, foi sensacional, foi imprescindível pra gente conseguir tocar esse projeto dessa forma e tal. Eu valorizo a pessoa, porque numa próxima, se eu pego todas as glórias pra mim e a pessoa trabalhou junto comigo, não estava envolvida diretamente no projeto, estava envolvido no desenho do treinamento, do levantamento de necessidade, na customização do conteúdo. Se eu corto essa pessoa fora e pego todas as glórias para a minha empresa, né, eu não estou compartilhando os resultados com a pessoa que tem a oportunidade de me chamar de novo. Eu quero que essa pessoa adore me chamar, porque quando ela me chama, eu consigo resultados bacanas em conjunto com ela, mas quando o diretor vem falar comigo, eu falo assim, ó, ela mandou bem pra caramba, ela foi sensacional, né? Ela teve um papel fundamental. Ela fala assim, poxa, quando eu aciono o Daniel, quando eu aciono os supervendedores, eu tenho uma parcela desse resultado. Né? Então, você sabe usar essas coisas. No processo também, né? Quando você está conversando com uma decisão grande dentro de uma empresa, né? E você fala, poxa, cara, isso aqui que a gente está fazendo pode mudar o jogo da sua empresa. Né? Se você for a pessoa que estava no front de um projeto desse, isso aqui dá certo por causa disso, você vai ser a pessoa que implementou esses resultados dentro da empresa. A sua chance de ser reconhecido, de ser promovido, né, de ter uma questão em cima do resultado ligado ao seu nome é muito grande. E aí a pessoa ela entende que vai fazer bem para a carreira dela se ela for um facilitador meu lá dentro. E aí ela vai sair correndo mexer os pauzinhos dentro da empresa que eu não consigo mexer, porque eu não tenho nem o acesso, né, nem a familiaridade com as pessoas. Esse cara, ele pode ir lá dentro, trocar favor, ele pode pedir ajuda, ele pode chamar uma pessoa para uma reunião, um monte de coisa que de repente eu não consigo fazer. Mas se eu trouxe o cara pro meu lado, né, Lê? Aí o negócio vai. E aí entra o ponto, que é entender a complexidade da venda do outro lado. Exatamente o que você está falando. E aí, para você trazer todos os envolvidos para a mesa de negociação, você, durante a tua abordagem comercial, tem que mostrar o valor dessas pessoas estarem envolvidas. Então você pega tudo isso que o Dani trouxe e aí você mostra valor no teu produto, na tua solução, no teu serviço, das pessoas também estarem envolvidas. Porque se eu estou falando com o Daniel, ele vai ter um benefício dentro da empresa usando a minha solução, o diretor do Daniel também tem que entender isso. E o diretor do Daniel também tem que entender o benefício que ele vai ter dentro da empresa que ele representa. E aqui convida. Não tem dica mais simples do que essa, né, Dani? Convida. Só que o seu convite ele só pode partir quando o teu relacionamento com o teu principal contato, nesse exemplo que eu estou dando, é com o Daniel, tem que estar tão à vontade que eu viro para ele e falo assim, poxa, Dan, o que você acha da gente convidar
a Mayara, a diretora do teu setor, para fazer uma reunião com a gente. Tem que ser um convite, assim, que para a Mayara vai ser formal, mas para o Daniel não é. Porque o Daniel já está comigo no dia a dia. O Daniel já está fazendo algumas perguntas que a gente, dentro de um processo de vendas mais simples, a gente encararia como sinal de compra, mas não é sinal de compra, porque a decisão pode ser compartilhada com a Mayara. Então eu preciso entender que não é sinal de compra, mas sim o engajamento dele na compra. Olha que coisa diferente, pessoal. Uma coisa é eu emitir um sinal de compras para o Daniel vir para o fechamento. É isso que a gente ensina dentro do nosso treinamento. Agora, outra coisa, quando eu estou fazendo uma venda complexa, né, eu faço uma pergunta sobre a solução, sobre a entrega, isso não é um sinal de compra. É um sinal de que eu estou engajado no processo de vendas. É que eu estou interessado, é que eu estou considerando outras soluções e enxergando quais são os seus detalhes. Por quê? Porque eu vou ter que mostrar isso para a Mayara, eu vou ter que mostrar isso pro Douglas, eu vou ter que mostrar isso para a Luciane, meu chefe, minha chefa, entendeu? O lance é você conseguir convidar a pessoa para uma reunião. E aí, cara, quando você eu quero reforçar algo que o Dani já falou, pessoal. Quando você tá falando com o diretor, no nosso exemplo aqui, tô falando com a Mayara, nossa diretora, eu preciso ter uma abordagem extremamente consultiva com a Mayara. Mas aí, eu já tenho um monte de informação que o Daniel me passou. Eu já tenho um monte de coisa que eu coletei. Eu já apresentei a solução. O Daniel já sabe o valor. A Mayara já sabe o valor. Então, as minhas perguntas têm que ser diferentes. Eu quero realmente repetir o que o Dani está trazendo, porque às vezes isso não entra na nossa cabeça. Não é para fazer a mesma pergunta. Sabe por quê? Se você fizer a mesma pergunta, não é a Mayara que vai achar ruim, é o Daniel. Ele vai falar assim, pô, o Leandro tá fazendo a mesma pergunta que ele fez para mim, o Leandro já sabe a resposta. Já falei tudo isso pra ele. Ele tá tentando, ou ele não confia em mim, tá se certificando, ou eu chamei a pessoa e inutilmente, né? Porque não tá saindo nada de novo. E nas duas situações é péssimo pra mim como vendedor, certo? Uma, o cara não confia em mim. A outra, por que eu tô fazendo essa reunião? Né? Por que eu movimentei fundos imundos para trazer a minha diretora e agora eu não consigo? Cara, isso é fundamental. A abordagem em formato de consultoria, ela é fundamental para você conseguir avançar dentro do cliente. Porque quanto mais complexo, pessoal, maior é o valor que você investe. A gente está falando muito de B2B, mas eu vou pedir licença para o amigo ouvinte, eu vou trazer isso para o B2C. Porque também tem venda complexa no B2C. Quando você vai comprar um apartamento na planta, você acha que é uma decisão fácil? Eu acordo hoje de manhã querendo comprar uma casa, um terreno, um apartamento. Não. É uma decisão que ela vem de muito tempo, ela vem de muita pesquisa, ela vem de muita análise. Às vezes eu tenho que falar com o banco para saber se eu tenho daqui comprar 3 anos duas, esse três valor. Coisas, né, junto, né, para comprar o apartamento na planta, eu ainda tenho que pegar um financiamento, então compras, né, uma interligada com a outra ainda por cima, né, Lê? E aí, pô, né, no meu caso, eu sou um casal, né, eu sou casado com a Gisele, então, se eu vou comprar um apartamento na planta, eu tenho que conversar com a minha esposa, porque o dinheiro vai vir no nosso orçamento, percebe? Então, se tá vindo do nosso orçamento, como é que eu vou tomar a decisão? Daí vem o corretor, e aí ele quer aplicar uma estratégia de escassez em mim. Aí você fala, mas que porra é essa? Você entendeu, Dani? Agora, pô, vamos para uma abordagem consultiva? Vamos trazer sua esposa aqui? Você vai trocar de carro? Né? Você vai trocar de carro? O que você acha de, além de você, a sua esposa também fazer o test drive? Ou seu esposo, se a mulher estiver vendo o carro, evidente, tá, pessoal? Isso aí é evidente, assim. Cara, às vezes você tem, por exemplo, irmãos que compram imóveis juntos, ou consórcio. Esse final de semana eu estava conversando com uma amiga que ela e os irmãos, são em 3, né? 2 mulheres e um homem, eles 3 compraram um consórcio para fazer um investimento imobiliário. Os 3 vão tomar a decisão da compra do imóvel, não são os seus maridos ou esposas, são os 3, são 3 sócios. Você percebe? Então, assim, eu tenho que entender a hora de ser agressivo, fazendo um link com o nosso episódio de 2 semanas atrás, baita episódio sobre agressividade em venda. Se você não escutou, escute logo na sequência aqui, porque vai casar as informações. Mas é importante ter essa percepção, né, Dani? É isso aí, Lê. E aí eu faço um convite para você que está nos escutando ou nos assistindo.
conheça o nosso treinamento, o Programa de Aceleração de Supervendedores. O Programa de Aceleração está com turma aberta e você pode conhecer a nossa proposta pedagógica e, se fizer sentido para você, se inscrever no nosso treinamento. Nele, durante 14 semanas, eu e Daniel Mestre vamos estar ao vivo com você. Todas as semanas, uma aula específica para a gente construir o seu processo comercial, te ajudar a usar muito bem uma ferramenta de CRM, e a gente sempre vai recomendar o RD Station CRM. Nós vamos entregar técnicas avançadas de vendas e a gente vai ajustar o teu comportamento. Nós vamos mudar um pouquinho o teu mindset, a forma como você encara os desafios para você executar as técnicas de vendas dentro do teu processo comercial. Nosso objetivo é acelerar as suas vendas, acelerar os seus resultados usando o método Supervendedores. Já sabe, tem link na descrição deste conteúdo. Venha conhecer o Programa de Aceleração de Supervendedores. Agora, Dani, partindo para a nossa próxima pergunta aqui, eu queria perguntar se, na sua visão, existe técnica de vendas que a gente possa utilizar em vendas complexas, uma técnica de venda, de repente, matadora, que a gente pode utilizar para, se a gente não conseguir trazer a pessoa para a mesa de negociação, pelo menos a gente fazer a nossa mensagem dentro do cliente reverberar de forma positiva, cara. Lê, eu acho que aquele ponto que eu já toquei, tá? De saber qual que é o problema inicial, né? Qual que é o grande abacaxi que originou toda esse movimento dentro da empresa pela busca de um fornecedor ou de uma solução, tá? Porque, de novo, né, uma compra de ticket alto, uma decisão de longo prazo, não é um detalhinho que vai ser o ponto, né? E aí a pessoa que está levantando a mão, ela já vai estar preocupada em resolver os próprios problemas, em trazer alguma coisa que seja positivo para ela, né? E muitas vezes eu não sei por que estão trocando de fornecedor, o que aconteceu de grave para que as pessoas resolvessem ir para um investimento desse tamanho, né? Fazer todo um movimento dentro da empresa, gestão de mudança. Muitas vezes esses processos são mais longos porque tem uma mudança que vai acontecer dentro da empresa. Então, se eu entender cenário, se eu entender política dentro da empresa é super importante também nesses processos, né? Porque às vezes tem um pega pra capar de uma área com a outra, né? Uma área quer resolver de um jeito, a outra área quer resolver de outro, né? E você tá no meio. E eu tô, de repente, fazendo aliança com uma área e, de repente, é a área fraca. Ou eu preciso ser muito bom para conseguir conciliar as áreas em volta da minha solução e falar assim, calma, gente, eu consigo resolver o problema daquela área e eu consigo resolver o problema da área de vocês. Parem de brigar. Compra de mim. Certo? Agora, se eu tô criando alianças muito fortes com uma área, do tipo, não, porque o pessoal de lá tá querendo fazer assim, assim, assado, a gente precisa fazer desse jeito, né? E de repente eu tô estreitando o meu processo comercial em cima de um decisor que de repente ele tá voto vencido, né? Eu preciso entender qual que é o ponto central que precisa ser resolvido para atacar aquele ponto central, né? Porque independente de quem leve a minha solução, eu estou resolvendo o principal abacaxi que vai ser conversado na mesa quando todos os decisores estiverem fazendo a reunião. Tá? É muito importante o mapeamento dessas coisas. Quando a gente está com reunião de vários decisores, né, Lê? É bem nítido, se você está principalmente numa call, né, que você fica com a carinha de todo mundo ali, você consegue ver ali, né, os rostinhos e tal. Você vê nitidamente que uma pessoa está desconfortável na reunião, por exemplo. Né? Tem uma pessoa que está desconfortável. O cara está fazendo cara feia, o cara não gosta. Quando alguém fala alguma coisa, esse cara não gosta. Eu preciso depois tentar acionar essa pessoa para entender como que eu consigo ajudar ela. Por que ela não estava confortável com a minha solução? Investigar um pouquinho se tem alguma coisa que eu consigo ajudar, né? Porque aquela pessoa em específico, ela tá contra o que está sendo discutido naquela reunião. Eu preciso ganhar o máximo de votos a meu favor. E a técnica matadora, Lê, eu acho que tá muito a ver com o N do spin selling, né? Exatamente. A necessidade de solução. Quando eu faço acho que as o N perguntas... Não, você me desculpe, mas eu acho que tem que rodar o spin selling inteiro. Tem que rodar o spin selling inteiro, mas...
A melhor técnica de vendas nesse caso específico, em venda complexa B2B, quando você falou de mapear e entender as necessidades, né, de cada influenciador, decisor, financeiro e usuário, você está falando diretamente do spin selling. Sim. E aí, quando você está em contato com uma única pessoa, a melhor forma é você rodar as 4 letras do spin, né, para que a tua venda ela escale lá dentro. Aí Exatamente. Sim, em cima do N de necessidades. Aí eu concordo contigo, cara. O N é a resposta que eu tiver É o no motivador. N, é a fala que ele vai levar internamente, né? O ROI tá resolvido e ele leva o ROI já desenhado para as outras pessoas, né? Se eu não consigo chegar no N, tem muito vendedor que tem dificuldade de chegar no N, né? Se eu chego no N, ele fica mais fácil de ser levado por influenciadores para outros decisores. Se eu não chego, ele tem dificuldade de explicar a complexidade do que eu estou trazendo para os outros, né? Então a gente tem que dar 2 passos para trás agora. Exatamente. 2 passos para trás e um para o lado, né? Primeiro, existem muitos vendedores que não conhecem o spin selling, né? Então, por mais que seja um framework já bastante divulgado, né? Estamos falando da década de 90, o livro do Neil Heckman, ele sai ali no início da década de 90, cara, é bastante difundido, mas tem gente que não conhece. Então aqui eu vou fazer um convite, vou inclusive pedir para nossa produtora deixar um link na descrição desse podcast, ou se você estiver vindo no YouTube também, no YouTube, onde a gente vai deixar para um episódio onde a gente explica a diferença entre Bunch, GPCT e Spin Selling. Aí a gente fala bastante sobre o Spin Selling relacionado à venda complexa. E segundo ponto, né? Então são 2 passos para trás e um para o lado. O segundo passo para trás é o lance da gente estar tranquilo em usar as 4 palavras, né? Os 4 tipos de pergunta. Então o Dani acabou pincelando aqui, tem muita gente que não chega no N. Por que não chega no N? Porque ou não conhece a técnica, ou não tem um comportamento certo, o mindset certo para executar a técnica, ou os dois, o que é muito prejudicial. Então você precisa entender do spin e conseguir fazer as perguntas de N, que são de necessidade de solução, e as perguntas de implicação, que trazem as necessidades de solução, né? Implicar, ele traz o pressuposto de você pôr o dedinho ali na ferida do cliente e dar uma cavocadinha, né, Dani? O Dani gosta muito de usar o termo do metiolate. O metiolate da década de 80, 90. Que na hora que você joga aquilo, você sai pulando. Nós era moleque, né? Jogava bola na rua, ralava joelho e tal. A mãe fazia o quê? Metiolate como solução. E ardia pra caramba, mas funcionava. Então tem gente que tem medo de usar o I e o N, não consegue chegar. E aí, como consequência, faz um levantamento de necessidades que deixa a desejar. Levantamento de necessidades ruim. O que acontece? O teu cliente ele não leva a implicação e a necessidade de solução internamente. Se ele não leva a implicação e a necessidade de solução, né, ele vai levar o quê? Ele vai levar a proposta. Com o quê? Com o preço. E aí o cara vai ver, no nosso exemplo da pergunta anterior, a Mayara vai ver ali o quê? Esse valor, isso aqui, para resolver aquilo ali? Não, nem fudendo, isso aqui não. Aí você perdeu a venda. Ou a Mayara cria uma resistência de não querer fazer uma reunião com o Leandro que quer vender para a empresa. Eu acho que quando a gente fala do Spindler, se a gente não chega no N, a gente mostra para ele uma fórmula de como a gente vai resolver. E essa fórmula, quanto mais complexo e mais indireto for o que a gente está vendendo, essa fórmula é uma fórmula cheia de coisa que eu não sei exatamente o que vai dar no final, certo? Então eu posso falar para a pessoa subir com a fórmula e mostrar a fórmula para a Mayara, né? Ó, eles vão trabalhar e é isso aqui que eles vão fazer, ó. Tem isso aqui e pode dar bom, como não sei, né? Vamos ver o que vai dar, mas é desse jeito que eles vão resolver. Se eu chego no N, eu levo a fórmula resolvida. Eu levo a solução, né? O quanto de valor eu vou trazer pelo meu produto ou pelo meu serviço depois de aplicado, com o ROI calculadinho, a gente resolvendo o problema, a gente solucionando tudo, a gente fazendo esse investimento, correndo dessa forma. Quanto eu vou fazer você economizar no final, quanto que você vai deixar de gastar, quanto que você vai escalar os seus resultados, quanto que você vai ganhar de fato com a minha solução. O N, eu trago o resultado. Ó, em 6 meses, fazendo isso daqui, a gente vai economizar tanto, ou a gente vai sair de um faturamento de tanto para tanto, né? Ou a gente vai ter isso de informação que hoje a gente não tem.
E isso é benéfico por causa disso, 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 e a gente vai conseguir usar essas informações para tal coisa. Eu levo resolvido, eu não levo a fórmula. Eu levo a fórmula, a pessoa pode não entender. Se eu levo o resultado, a fórmula já tá, né? É igual pegar uma prova de matemática em branco, né? Eu entrego lá, você vai ter que quebrar a cabeça para resolver os problemas. A outra coisa é eu levar o gabarito. Porra, isso aqui é legal pra caramba. Olha que legal que resolveu aqui, poxa, show de bola. E o resultadinho no final. Eu já levo o negócio preenchido, né, Lê? E o interessante é que quando o teu interlocutor ele tá falando com a direção da empresa, com quem, por exemplo, decide pelo fechamento, né? E ele leva também a implicação que vocês desenvolveram dentro da reunião, vão surgir novas necessidades e soluções vinda do diretor. Então, nesse exemplo que eu tô dando, né, eu já fiz a implicação, já trabalhei necessidade de solução com o Dani, só que quando o Dani ele senta para fazer uma reunião com a Mayara, que é a diretora dele, vão surgir novas necessidades de solução. E aí vão ser necessidades que a Mayara vai trazer para o processo. E aí vem uma dica matadora. Cara, tenta, durante os teus follow-ups, né, porque você tem que ter uma agenda de follow-up proativa, durante os teus follow-ups, tenta trazer quem está ausente. Né? E aí, Daniel, como é que foi a reunião com a Mayara? Né? Quais foram as dúvidas que surgiram? Essa. Exatamente. Cara, o que você acha de fazer saber uma reunião? Saber o que está acontecendo quando você não está lá, né, Lê? Como é que foram as reuniões que vocês iam discutir as coisas? O que foi discutido? O que aconteceu? Quais foram as objeções? Para poder resolver, né? Isso. Mas se eu não faço follow-up, eu não consigo chegar nesse nível de pergunta. E aí o que acontece? Quando a Mayara e o Daniel tomam uma decisão, eles vão falar só com o fornecedor que foi escolhido. Se não fui eu não vou receber uma ligação, eu não vou receber um retorno do WhatsApp, entende? Então, o lance é você ficar ligado através do follow-up e sempre trazer esses stakeholders, no nosso caso aqui a Mayara, para dentro de uma possível reunião. E aí é uma reunião mais de fechamento, né? Aí é uma reunião mais agressiva e você tem que estar pronto para apertar a mão do cliente, certo, Dani? É isso aí, Lê. E aí, de novo, né, cara? São 8 meses, 6 meses que eu preciso ter uma cadência, que eu preciso estar me relacionando, que eu preciso saber o que está acontecendo, se mudou a história, se não mudou a história, se estão partindo para outra solução ou não, se está esfriando, se não está esfriando, quando que acelerou, quando que desacelerou. Eu preciso estar acompanhando isso de perto e não é fácil, né? Tem gente que perde a cadência dentro de processos de 1 mês e meio, 2 meses, né? Eu tá lá 8 meses, é trabalho, né, Lê? A gente tem um projeto que nós estamos trabalhando nesse momento aqui, o dia que a gente grava, né, que nós já estamos desde novembro trabalhando esse projeto, né? Só para terem noção, só na fase de contrato nós estamos em 2 meses. Não. Né? A pessoa que vai ser a usuária e é a influenciadora, ela quer muito fechar, precisa fechar, já viu, mas assim, cara, envolveu o jurídico, envolveu o diretor da empresa, comprou uma outra empresa, então ele tá com outro foco, a gente não consegue acessar o diretor, quer dizer, a venda complexa, ela é complexa por causa desses fatores, esses elementos externos que você não controla. Então a gente sempre tem que trazer os nossos debates aqui no Papo do Vendedor para onde o vendedor, a vendedora consegue controlar. Por isso que a gente falou de cadência de follow-up, por isso que a gente falou de envolver através de convites os stakeholders, por isso que a gente falou bastante sobre mapear as necessidades do cliente usando um framework, e aí a gente recomenda nesse contexto que vocês utilizem o Spin Selling. E aí, volto a fazer o convite para você vir conhecer o programa de aceleração de supervendedores, porque a gente fala muito sobre esse framework, principalmente dentro da aula de levantamento de necessidades. Então você vai ter um encontro dedicado a te ajudar a estruturar todas essas perguntas que você vai fazer para os seus interlocutores em cada fase da venda que você estiver. Então, se você está fazendo levantamento de necessidades, você vai agir de uma forma. Se você está apresentando proposta, você vai trazer, que é outra aula, você vai trazer essas respostas dentro da tua apresentação de proposta de valor. Se você está fazendo follow-up, como você executa o follow-up, então já sabe, tem link na descrição deste conteúdo para você conhecer o programa de aceleração de supervendedores e sim, turma nova, aberta. Vem conhecer o nosso treinamento e enxergar, junto com o nosso time comercial, se faz sentido você partir para o programa de aceleração. Tamo junto? Dani, antes da gente avançar para a última pergunta, né? É um tema chato,
triste, né? Mas eu vou ter que trazer aqui, né, Dani? É isso aí, o Lê tá num estado de profunda preocupação, né? Porque o barbeiro já tá agendado, você que acompanha a gente sabe o que tá acontecendo, a gente bateu antecipadamente a nossa meta de 35 mil assinantes aqui no Spotify, né? E a gente já inventou mais moda, né? Porque a gente vai pra super meta, não é isso, Lê? Exatamente. Vendedor, quando bate meta, né, antes do final do mês, ele não ganha comissão. Aí tem a super meta para aumentar a comissão, o bônus do vendedor, né, Dani? É isso aí. Então, se você quer não só que o Leandro arranque a barba, mas ainda deixe um bigodão Tex-Mex, a gente precisa de 37.500 assinantes até o dia... Que dia, Lê? Até o dia 30 de junho. Até exatamente. o dia 30 de Inclusive, junho. a edição já colocou a foto do bigode que a gente vai deixar aqui na minha cara. Minha esposa, ela não sabe disso, gente. Eu tô realmente com medo do que pode acontecer quando eu chegar em casa, né? Porque a gente vai gravar provavelmente numa terça-feira. Porque a Gisele então foi a pessoa que antes da mais gravação. lutou por essa meta, né, Lê? Exatamente. Ela tá fazendo campanha, assim. Ela pôs uma bandeira na sacada do apartamento, siga um papo de vendedor, saiu nas ruas gritando. Uma loucura. Eu nunca vi alguém ter tanto ódio de barba quanto a minha esposa. E aí a gente vai fazer esse esforço, né, pro Leandro não perder a barba toda, né, para ele poder ficar com no mínimo um pedacinho. Então, se você quer contribuir com isso, você tem algumas formas, uma delas é compartilhando o nosso episódio aí com o pessoal da sua empresa, que também trabalha com vendas complexas, vai lá, né, no Spotify, tem um botãozinho de compartilhar ali, você pode mandar no WhatsApp, você pode postar nos seus stories, chama a galera para ouvir, e não esquece de falar pro pessoal, mas segue eles lá, né? Clica ali no logotipo do Papo de Vendedor e embaixo tem ali seguir, assinar, para você ser notificado toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, quando sai conteúdo novo, você já vai pro trabalho ouvindo o podcast da semana, não é isso aí, Lê? Exatamente. E aí, aproveita, já se inscreve no nosso canal, porque assim, toda vez que sai um novo episódio, toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, o próprio Spotify ou o YouTube, eles vão te avisar que tem podcast no ar. E você já aproveita para afiar o teu machado aí e entra na brincadeira. Lembrando assim, que compartilhar é bacana, mas quando a pessoa se inscreve ali, ela entra para essa meta. E é isso aí, a gente tá bem perto de chegar, tá? Eu tô triste por causa disso, mas feliz por outro lado. Por um lado triste, por outro feliz. E aí sim é a complexidade da vida, né? E vamos que vamos, Daniel Mestre. É isso aí, Lê. E aí você deixa 5 estrelinhas lá, você pode classificar, você deixa lá 5 estrelinhas no Papo de Vendedor para o Spotify entender que é um programa bacana e mostrar para mais vendedores os nossos conteúdos, né, Lê? Exatamente. Ajude o Papo de Vendedor a chegar em mais vendedores e mais vendedoras para a gente levar essa mensagem e ajudar o nosso mercado a vender mais, melhor, mais rápido, com mais lucro, com mais felicidade, com mais satisfação e fazendo de nós super vendedores. Tamo junto? Agora sim, Daniel Mestre, última pergunta aqui para a gente fechar com chave de ouro. Quando a gente olha para vendas complexas, para prazos longos de fechamento, uma das coisas que mais assustam os vendedores são as objeções que podem surgir nesse processo mais longo e as preocupações comuns da empresa que está comprando a tua solução. Sabendo disso, cara, existe uma forma da gente diminuir esse problema? Ou quais são as melhores práticas para a gente lidar com essas objeções e essas preocupações comuns que vão surgir durante uma venda complexa? É estreitar a comunicação ao longo do processo, Lê. Se nesses contatos que eu faço individualmente com os stakeholders, né, se eu vou conversar um pouquinho com o usuário, eu já levanto as principais objeções que esse cara tem. Né? Eu vou conversar com o pessoal patrocinador, eu já vou levantar as principais objeções, já vou levantar tudo que eu preciso saber. Para na reunião, quando eu estou com 2 ou mais desses aí, não surjam objeções para mim. Porque se eu estou conversando só com o decisor, só com o influenciador, e quando eu vou fazer uma apresentação, vem o usuário e ele me enche de objeção, essas outras pessoas ficam preocupadas, né? Tá enchendo ali de empecilhos para avançar. Se eu já conversei com esse cara e eu já trago na apresentação o contorno da objeção, eu já despreocupo esse cara e o cara fala, porra, gostei de tudo. Porra, andou. Eu mapeei essas coisas antes, né?
E na hora que eu estou ali fazendo as apresentações, as pessoas não estão jogando objeções para mim, né? É lógico que vai ter algumas. Eu preciso estar preparado para conseguir passar por elas, né? E principalmente eu preciso saber, foi o que o Leandro acabou de falar, nas reuniões onde eu não estou presente, né? Então, né, esses assuntos grandes dentro de empresa, né, tomada de decisão complexa, vamos dizer, tem projetos grandes, o pessoal faz reunião a cada 15 dias para ir tomando decisão. Então, a gente está desenvolvendo ali o projeto tal e não sei o quê. Toda terça-feira, 10h30, a gente tem uma reuniãozinha para saber como é que está andando o projeto e todas as pessoas envolvidas estão lá. As pessoas vão trazer ali as coisas que elas ficaram de lição de casa e tudo mais e estão conversando. Eu preciso saber que dia que é essa reunião, eu preciso saber qual que é a pessoa que está mais alinhada em querer comprar a minha solução e essa pessoa vai me trazer tudo que rolou nessa reunião. E se está levantando alguma coisa que é um problema, eu já tenho que trabalhar para que na próxima reunião alguém já leve a solução frente à minha solução. Conversei com o Daniel lá, aquela coisa que a gente estava se preocupando aqui na semana passada e tal, o negócio deles resolve assim, assim, assado. A gente não precisa se preocupar, tá aqui um depoimento de um cara que tinha esse mesmo problema. E é importante ler, né? Só voltando aqui lá no início, a gente precisa ter depoimento de todos os stakeholders. Eu preciso ter depoimento de usuário, eu preciso ter depoimento de patrocinador, eu preciso ter depoimento de influenciador, eu preciso ter depoimento de todo mundo, para mandar esses depoimentos para as pessoas chaves. E isso demonstra credibilidade e experiência, né, cara? Sim, isso cara, passa que eu tô me preocupando com todo mundo. Uhum. É muito fácil me preocupar só com quem toma a decisão e com quem paga, e o usuário que se dane. Entendeu? Se eu mostro que eu tô preocupado com todas as pessoas do processo, a chance de eu conseguir avançar com menos resistência de um dos lados é muito maior, cara. Uhum. Esse é o ponto. E aí eu quero trazer aqui, cara, o lado da experiência. Quando você começa a ficar à vontade em fazer venda complexa, você fica à vontade numa venda de ciclo mais longo, você já sabe quais são as objeções que vão surgir. Então você consegue antecipar essas objeções. Você consegue falar na reunião com o usuário de uma objeção que de repente o financeiro vai ter. E aí eu quero deixar 2 dicas, tá? Mas as duas dicas elas têm a mesma essência. Que é toda vez que você tem uma comunicação, principalmente síncrona, uma reunião, né, uma visita, um telefone, você formalizar para o teu cliente, aquela pessoa que você teve a interação, aquilo que você conversou. Então você manda um e-mail, olha, eu agradeço, Daniel, a nossa reunião hoje de manhã foi muito proveitosa, inclusive a gente conversou sobre esse tópico. Surgiram essas e essas dúvidas e como eu comentei, a gente resolve dessa forma. Por que fazer isso, pessoal? Presta atenção. Porque você está colocando num e-mail, né, uma informação que pode ser utilizada daqui 10 dias. Porque nem sempre o Daniel vai conseguir falar com a Mayara, nesse nosso exemplo aqui que a gente está dando dentro do podcast, no mesmo dia, na mesma semana. Às vezes a Mayara tem uma agenda super conturbada e ela vai atender o Daniel daqui 15 dias. Você acha que o Daniel vai lembrar de tudo que ele conversou comigo hoje? Agora, se tiver no e-mail, eu facilito a vida dele. E aí, como eu estou mandando e-mail para essa pessoa e eu estou copiando esse contexto e estou trazendo para o meu CRM, quando eu vou falar com a Mayara e ela traz a mesma dúvida, eu tenho que dar a mesma resposta. Esse é o segundo tópico. Eu não posso dar a resposta diferente que eu dei para o Daniel, porque o Daniel ele vai lembrar que ele fez essa pergunta e que talvez ele tenha explicado para a Mayara, mas a Mayara mesmo assim ela quis fazer para o Leandro a pergunta. Eu não posso correr o risco de responder de forma diferente. Então eu tenho que enxergar a objeção muito mais de um ponto de vista de dúvida, de questionar a solução, mas com interesse na solução, do que uma objeção mais de confronto, uma objeção mais tipo toma lá da cá. Nesse momento que eu tô falando de objeção dentro de uma venda complexa, eu tenho que ter muito, mas muito cuidado com a minha agressividade. E aí vem de novo o convite para você escutar o episódio de 2 semanas atrás, o episódio onde a gente fala de agressividade em vendas. Eu não posso errar o tom,
Porque às vezes eu posso ser mal interpretado porque eu errei o tom de voz. Eu falei aquilo que eu queria falar, mas de um tom de voz um pouco diferente daquilo que eu deveria fazer. E aí eu perco a venda. Porque não é porque a diretora da empresa tá falando comigo que o pedido tá garantido, né, Dani? Não é? Muito pelo Ela contrário, pode... né? Esse é o cara que toma a decisão menos emocional possível, né? Os diretores, eles são super racionais, eles são pessoas que vão fazer análise profunda de um monte de coisa, né? Não vai tomar a decisão por uma agressividade que você fizer, né? Você vai colocar uma técnica mais fechada ali, ou vai tentar usar um gatilhinho de qualquer coisa no cara para ver se ele fecha. Não é dessa forma que ele chegou na direção da empresa, cara. Ele vai tomar uma decisão estruturada, ainda mais numa venda complexa desse jeito que a gente está conversando, né, Lê? Não tem como acelerar essa tomada de decisão. Ele não vai decidir sozinho, né? Essa decisão vai ser tomada em conjunto. Então, em vendas mais complexas, tem que tomar realmente muito cuidado com a agressividade, né? E com o tipo de técnica de fechamento que você usa. Porque não é na técnica de fechamento que vai vir. Você vai receber um e-mail falando assim, ó, vocês levaram o contrato. Não vai ser em cima de uma técnica de fechamento que você vai receber o sim. Né, o fechamento nesse tipo de venda, ele vai acontecer na sua ausência. Muito provavelmente. E aí tem que ter paciência, tem que ter cadência, porque você tem que manter contato com todo mundo, né? E aí, em cima de contato e cadência, eu queria deixar dicas, né, pra ajudar, principalmente nessa pergunta específica de objeção, né? Leve conteúdo, cara. Leva conteúdo. Às vezes você tá falando com alguém que precisa ouvir um podcast sobre o assunto. Às vezes você tá falando com alguém que precisa assistir um vídeo no YouTube. Às vezes o podcast e o vídeo não são de você, da tua empresa, mas está relacionado ao quê? Ao contexto do cliente, dos desafios que ele tem. E aí, quando ele enxerga que você tá ajudando ele a resolver, ele vê mais valor em você, ele aumenta o relacionamento, que é algo que a gente tá falando desde o começo do nosso episódio. Se eu mantenho essa cadência, se eu estou fazendo o engajamento do meu cliente dentro do meu processo de vendas, cara, eu estou sendo interessante. Eu não estou sendo interesseiro, eu estou sendo interessante. Eu estou querendo ajudar essa empresa a prosperar. E aí, para a gente poder, até para eu poder finalizar a minha fala, né, durante a abordagem com as outras pessoas, volto a reforçar, sempre entenda como a sua solução vai impactar aquela pessoa especificadamente. Então entra e personaliza o teu pitch, personaliza a tua abordagem. Se eu estou falando com o Daniel, que é o cara que vai usar, ele tem uma visão. Então ele vai ter alguns tipos de objeções sobre o uso. Se eu estou falando, por exemplo, com o Rubens, e o Rubens é o financeiro, ele vai ter uma outra visão, e ele vai ter outras objeções relacionadas ao quê? Ao financeiro. Agora, se eu estou falando com um decisor, a mesma coisa. Se eu estou falando com a Mayara, ela vai ter questões muito mais relacionadas à decisão, a prazo de entrega, a gerenciamento de risco. Pô, eu trago o Leandro para fazer uma universidade de vendas, por exemplo, né? E se não entregar? O que acontece comigo como diretora da empresa? Como é que eu vou ser vista pela presidência, pelo conselho, pelo meu sócio? Entende? Então as objeções, elas são diferentes. E aqui eu queria deixar uma dica final, Dani, tá? De ouro. Quando você fica bom em vender, né, para clientes com processos de vendas complexos, você vai perceber que isso se repete. A dor, o problema, o desafio que você tem, ele se repete. Então, se eu estou falando com o Daniel hoje e amanhã eu estou falando com a Mônica, que é uma outra empresa, e a Mônica e o Daniel têm o mesmo cargo, os mesmos desafios, quer dizer que fica fácil para eu interpretar o que está acontecendo com a Mônica. E aí eu quero trazer você para onde? Para o foco. Quanto mais foco você tiver dentro da tua carreira, quanto mais técnica você desenvolver, quanto mais você ajustar o teu processo, mais vendas você vai efetuar, e você vai efetuar com mais lucratividade, com mais satisfação, muito mais produtividade, né, Dani? Que é uma coisa que a gente fala muito. A gente fala muito aqui, cara. É pra gente vender, mas vender de forma inteligente. Eu preciso vender de forma produtiva, inteligente, fazer o cliente ter prazer naquilo que ele está comprando, né, Dani?
Tem muito vendedor, Lê, que mesmo em venda consultiva, né, que acaba fazendo algumas vendas com alguma pitada de sorte, vamos dizer assim, né? O pessoal gostou da primeira reunião, tal, não fiz um levantamento de necessidade tão profundo e mesmo assim deu certo, né? A gente consegue avançar sem estar com o machado completamente afiado. Quando a gente vai para as vendas complexas, quando a gente vai para esse tipo de venda que a gente está conversando nesse episódio, a sorte ela é inexistente. Se você não está preparado, você zera todos os meses. Porque não tem como você seguir nesse tipo de processo dando cabeçada. Você deu 2, 3 erros ao longo de 8 meses, você está fora. Você não avança no processo. Né? Você precisa estar com muita ciência, precisa estar com o processo muito bem desenhado, ter muita clareza nos próximos passos, na estratégia que você vai usar, em o que você vai fazer com cada uma das pessoas, para que serve cada uma das reuniões, e mandar bem em todas as reuniões. Né? Tem muita gente que improvisa bastante e consegue tocar uma carreira em venda consultiva, né? Venda B2B. Em vendas complexas, se você não estiver afiado, treinado, preparado, não sai nenhuma venda. Não existe Exato. sorte envolvida no processo. Não existe. Exatamente. Então, o que existe é preparo, planejamento, conhecimento técnico, processo comercial, técnica de vendas e o mindset certo para você ter sucesso em vendas complexas. É isso aí. É isso aí, Daniel Mestre. Temos mais um grande episódio no ar, meu amigo. Que episódio, hein? Show de bola, Lê. Show de bola. Fazia tempo que a gente não conversava sobre coisa mais avançada assim, né? E olha, eu realmente quero agradecer o Irving por ter mandado essa pergunta, por ter trazido esse assunto. A gente falou de clínica de vendas. Quando eu li, falei assim, não, isso aí tem que ser um episódio. Se você gostou desse episódio, eu faço 2 convites para você. Primeiro, para você compartilhar esse episódio usando ali o botãozinho do WhatsApp com os seus amigos, com as suas amigas que trabalham com vendas, que podem podem se beneficiar desse conteúdo que a gente está trazendo para você. E segundo, vai lá no @supervendedores, lá na nossa conta do Instagram, @supervendedores, e me conta quais foram os insights que você teve. Exatamente, eu quero falar com você. Quem responde o nosso Instagram sou eu, Leandrito, Leandro Munhoz, futuro cara pelada, eu que respondo você. Então vai lá, @supervendedores. Se você quiser, tira um print e posta lá, marca, eu venho trocar ideia com todo mundo, reposta uma galera, porque a gente quer trocar ideia com você que tá aí do outro lado, jovem padawan. A gente quer bater um papo com você, por quê? Porque o podcast é meio chato, porque tá eu e o Daniel Mestre aqui trocando uma ideia, mas a gente não consegue falar com você que tá aí do outro lado. Então vem trocar ideia com a gente, né, Dani? Exatamente, vai lá no @supervendedores, segue a gente, né, Lê? @supervendedores lá no Instagram, manda direct, manda pergunta, sugestão de pauta, sugestão de convidado, xingamento, faz o que você quiser. Xingamento não, vai. Nunca vem, Lê. Nunca vem. Nunca vem. Já veio várias dicas, já viram, assim, teve gente que, por exemplo, já deu feedback com relação à gravação. Então, já antecipadamente, peço desculpas para você que está nos escutando, porque talvez você tenha escutado na minha trilha aqui, no meu áudio, algumas batidas. Né? Eu tenho a felicidade de estar hoje num cowork, numa sala bacana aqui em São Paulo, aqui na Zona Leste, no Tatuapé. Mas, como nem tudo são flores, o comércio do lado tá fazendo uma obra aqui, os caras estão colocando telhado de aço, enfim, né? Coisa Acontece. Que espero que termine em breve. Acontece, foge no nosso controle, o conteúdo tava muito bacana e a gente não queria desperdiçar esse episódio, porque eu e o Dani, a gente quer levar conteúdo de alto valor para você que tá aí do outro lado. Então, o meu pedido de desculpas e, novamente, o convite para você se inscrever aqui no nosso canal, seja no YouTube, seja no Spotify, porque sim, semana que vem, 7 horas da manhã, tem episódio novo no ar. Ah, não, pera, produção, pera. Não, ainda não. Quinta-feira agora tem episódio, tem o último episódio com a galera da Simplifica Mais. Nós vamos falar sobre SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. De quem que é essa responsabilidade? Será que é o vendedor que tem que fazer SAC? A empresa tem que fazer SAC? O SAC tem que ser terceirizado? O SAC é um saco? Não sabemos. Mas você vai descobrir quinta-feira, quando sair o episódio especial com os nossos parceiros lá da Simplifica Mais.
Tamo junto? E aí sim, segunda-feira que vem, nós vamos ter a resposta se eu vou estar de cara pelada ou se eu vou estar com um bigodão Tex-Mex, que nem o Daniel comentou. Então já sabe, fica ligado que semana que vem tem Clínica de Vendas e a resposta você vai ver o Leandro de um jeito que você talvez nunca tenha visto. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!